pede para a gente completar, né? É o de que dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal. Que poder é esse? Poder hierárquico. Esse é o poder hierárquico. Tranquilo? Vamos ver o próximo poder. É o chamado poder disciplinar. O poder disciplinar consiste na prerrogativa que a administração pública possui em aplicar penalidades àquelas pessoas que estão vinculadas a ela. É a prerrogativa de aplicar sanções, de aplicar penalidades. Quem se submete a esse poder disciplinar? Será que quando eu ando de carro correndo acima da velocidade e a administração pública aplica uma multa em mim, será que isso é poder disciplinar? Não, isso não é poder disciplinar, não. Isso é outra coisa, a gente vai ver daqui a pouco, é poder de polícia. Mas o poder disciplinar, quem se submete é o servidor público, porque o servidor público tem um vínculo com a administração pública. Perceba que eu falei que é o poder de aplicar sanções àqueles que têm vínculo com a administração pública. Então, o servidor, e nós temos também os contratados, os particulares, contratados pela administração pública. Porque existe um contrato. Qual é o lance aqui desse poder disciplinar que o concurso pergunta? O concurso gosta de perguntar assim: se o particular se submete ao poder disciplinar da administração pública. Em regra, o particular não se submete. Particulari? Estranho, né? Ah, falta um S. Particulares contratados. Então, o particular não se submete. Quando a gente, sei lá, é preso, não é poder disciplinar. Quando a gente paga multa, não é poder disciplinar. Porque não existe um vínculo entre nós e a administração pública. É uma relação de polícia, de fiscalização da administração pública. O poder disciplinar é o poder de aplicar sanções. É pessoas que têm vínculos com a administração pública e é sancionada por ela. Então, o servidor tem um contrato com a administração pública. E os particulares contratados também têm um contrato. Imagina as concessionárias, a Coelba, que tem um contrato com a administração pública para fornecer energia. Se ela comete alguma infração, a administração pública pode multá-la. Aí sim, essa multa vai ser do poder disciplinar, porque existe um contrato, existe uma previsão contratual entre ambas, tá? Então a gente precisa disso aqui. Em regra, ele é discricionário, como eu falei. O poder disciplinar, ele é discricionário. A pena a ser aplicada, ela é discricionária, mas o processo disciplinar, ele é vinculado. Eu acho que eu dou uma explicaçãozinha aí nesse momento. O processo, o fato de você ter que investigar, ele é vinculado. Agora, a pena a ser aplicada, ela varia de acordo com a gravidade, de acordo com a situação, e aí ela é discricionária. Vamos fazer questão. Volta lá no final para a gente fazer uma questão sobre isso. As duas próximas vocês fazem, tá? Eu me perdi na numeração aqui. Deve ser o quê? 4 é 5? A 4 é a 5. Vamos ver. A aplicação da penalidade de advertência a servidor público infrator por sua chefia imediata é ato administrativo que expressa a manifestação do poder disciplinar. Letra D. Constitui exemplo do poder disciplinar da administração pública. A imposição de restrições a atividades dos cidadãos nos limites estabelecidos pela lei. Não, isso não é poder disciplinar, não. A gente vai ver que daqui a pouquinho, que isso é poder de polícia, essa imposição de restrições. A imposição de sanção a particulares que contratam com a administração. Verdade, aqui é o poder disciplinar. Porque são particulares, mas que têm contratos com a administração pública.
C. A edição de atos normativos para ordenar a atuação de agentes e órgãos administrativos. Não, isso aqui é poder normativo. A gente vai ver daqui a pouco. A edição de regulamentos para a fiel execução da lei. Também é poder normativo. O poder conferido às autoridades de dar ordens a seus subordinados e rever os seus atos. Poder hierárquico. Isso daqui, tá? Resposta à letra B. Vamos ver o poder regulamentar. Olha só, a gente já viu o poder hierárquico, a gente já viu o poder disciplinar e agora vem o regulamentar. O poder regulamentar é o poder de criar atos normativos para regulamentar os órgãos e as entidades públicas. O poder público, a gente viu naquele lance das funções típicas e funções atípicas, que eu mostrei para vocês que o poder executivo, de forma atípica, poderia legislar. Então, quando ele pode legislar de forma atípica, a gente chama isso de poder regulamentar. É o poder que ele tem de criar atos normativos para poder regulamentar a situação dos órgãos, das entidades, criar, né, regras gerais ali, internas, para aquelas pessoas. A gente tem por meio de portarias, regulamentos, regimentos, resoluções, instruções normativas. São várias as formas como a gente encontra o poder regulamentar. Lembrando que o mais importante desses é o decreto. O decreto, ele é o mais importante. Aliás, existe uma questão de técnica mesmo, de você diferenciar decreto de regulamento. Que o decreto é a forma e o regulamento é o conteúdo. Então, o correto seria a gente chamar decreto regulamentar. O correto seria chamar decreto regulamentar. Só questão de técnica mesmo. A forma. O decreto é a forma. O regulamento é o conteúdo do decreto. Vamos fazer a questão. Deixa eu ver se é uma ou duas. Uma. Passa uma próxima aí. O que cai mais é esse poder de polícia, que é o próximo que a gente vai ver agora. Mas todos caem. De tarde acho que é pior. Mas comparado à noite... A noite é mais rápida de todas. A noite eu não sei o que é não. Eu tenho que correr, porque senão eu tenho medo de dar horário e não terminar o assunto. Mas em relação à noite, amanhã demora mais um pouco. Agora em relação à tarde, eu acho que a tarde é pior. Porque de tarde, não sei se é porque é depois do almoço. E aí você fica naquela. É verdade. A questão é essa aí. De acordo com Maria Silvia Zanella de Pietro, que é uma autora muito famosa do direito administrativo, o poder regulamentar é uma das formas de expressão da competência normativa da administração pública. Referido poder regulamentar, de acordo com a Constituição Federal, é competência... eu não falei disso aqui, mas eu tinha que ter falado. Tá, talvez, não sei se vão acertar aí, porque tem histórias aqui no meio do caminho que eu não falei. É competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, que também pode editar decretos autônomos nos casos previstos. Admite apenas a edição de decretos executivos complementares à lei. Compreende a edição de decretos regulamentares autônomos sempre que houver lacuna na lei. Admite a delegação da competência originária em caráter geral e definitivo. Compreende a edição de decretos autônomos e regulamentares quando houver lacuna na lei. O que acontece com essa questão aqui? Vamos primeiro eliminar o que a gente pode responder. A letra D a gente pode eliminar, porque se ele diz que admite delegação em caráter definitivo, isso não existe. Não existe delegação, não posso riscar aqui não. Não existe delegação em caráter definitivo. A delegação a gente viu que ela é temporária, tá? Não é delegação em caráter geral também. A delegação é para uma pessoa específica. Não pode delegar para todo mundo em caráter definitivo. Isso aqui a gente consegue. Qual é o lance do decreto e... A gente viu a figura decreto autônomo, decreto regulamentar. Eu falei para vocês que o decreto ele é uma das principais manifestações do poder regulamentar.
O lance do decreto é o seguinte: o decreto ele pode ser de duas formas. Ele pode ser tanto autônomo quanto o decreto regulamentar. O decreto autônomo, o decreto executivo, perdão, o decreto autônomo é aquele que não precisa de lei anterior para ser realizado. Então, para o poder público editar um decreto autônomo, ele não precisa de lei anterior para nada. Ele edita um decreto e chama de autônomo. Existem algumas matérias que ele pode fazer isso, como, por exemplo, a questão de criação de ministérios ou extinção de cargo público. Ele pode, por um decreto, extinguir um cargo público se o cargo público tiver vago. Não precisa de uma lei anterior dizendo que faça isso. Ele pode por conta própria. São situações mais restritas, mas pode. Um decreto executivo é aquele que vem para complementar a lei. Um decreto executivo é aquele que vem para complementar a lei. Muitas vezes a lei diz assim: o tráfico de substâncias entorpecentes é ilícito. Mas a lei não diz quais são as substâncias entorpecentes. E às vezes é o poder público que baixa um decreto dizendo quais são as substâncias entorpecentes. Ou então quando diz assim: o poder público, as construções devem observar os parâmetros de acessibilidade. Mas quais são os parâmetros de acessibilidade? Aí vem lá a BNT, vem alguns decretos dizendo quais são esses parâmetros de acessibilidade. Então, o decreto executivo, ele vem para complementar a lei. Não necessariamente deve haver uma lacuna na lei. A lei não precisa ter lacuna para ser complementada. Ela pode vir completa e o poder público querer complementar ainda mais, querer especificar ainda mais. E o decreto, ele é um ato exclusivo do chefe do poder executivo. Só o chefe do poder executivo, o presidente, o governador ou o prefeito, é que pode editar esses tipos de decreto, decreto autônomo e o decreto executivo. Tá? Com base nessas informações, vamos voltar para a questão. A letra A diz assim: compreende a edição de decretos autônomos e regulamentares quando houver lacuna na lei. Não precisa haver lacuna na lei para poder ter decretos autônomos e regulamentares. Não precisa haver lacuna na lei. O poder público pode fazer de forma autônoma, inclusive sem lei, e executiva para poder complementar essa lei. C. Compreende a edição de decretos regulamentares autônomos sempre que houver lacuna na lei. Não precisa haver lacuna na lei. E ainda mais assim, se for autônomo, não precisa nem de lei. Tá? Porque ele é autônomo, a expressão já diz autônomo. Admite apenas a edição de decretos executivos complementares à lei. O erro está no apenas, pois nós temos decreto autônomo também. E letra A, é competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, que também pode editar decretos autônomos nos casos previstos. É a nossa resposta. Como eu falei, é competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, o qual pode editar decretos autônomos também. Agora vem o poder mais cobrado em concurso público, que é o poder de polícia. Porque os outros poderes são muito diretos, assim, né? Os outros poderes a gente vê, por exemplo, poder regulamentar, a gente sabe, criar atos normativos, poder disciplinar, aplicar sanções, poder hierárquico, criar uma estrutura hierárquica. No poder de polícia, a gente tem mais nuances aqui na história, a gente tem mais questões. O poder de polícia, ele consiste na prerrogativa que a administração pública possui em fiscalizar a atuação dos cidadãos. Fiscalizar a atuação dos cidadãos. O poder de polícia, eu acho que eu coloco até, está no artigo, está no CTN, o Código Tributário Nacional, é o artigo 74? 78? 78, não é isso? Então aí tem um conceito maior do poder de polícia, que é o poder que a administração pública tem de fiscalizar os atos, prática de ato e a abstenção de fato. Dê uma lida aí. No interesse. Então qual é a ideia? A ideia é o seguinte. Dê uma lida primeiro, depois eu completo.
Poder de polícia. O colega perguntou aqui, proibição do carro de som, poder de polícia. O que é o poder de polícia? Qual é a ideia, né? A ideia é assim, nós vivemos em sociedade e praticamos vários tipos de atos. Então o poder público, ele precisa e ele pode delimitar quais são os atos que nós podemos praticar em nome da coletividade. Quando eu falo em compatibilização de interesses, eu estou falando em você compatibilizar o interesse público com particular, ou até mesmo compatibilizar o interesse do próprio particular com outro particular, como o direito de vizinhança, o direito de ouvir som alto ou não ouvir o som alto, enfim. O poder de polícia, a gente tem vários exemplos. Por que que coloca-se semáforos? É poder de polícia, né? Quebra-molas, delimita qual a rua vai ser mão, qual a rua vai ser contramão. A vigilância sanitária que fiscaliza os estabelecimentos de alimentos, enfim. Isso é poder de polícia. O poder de polícia, ele não pode ser confundido com a polícia somente. Porque a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, eles são elementos do poder de polícia. Eles são classificações do poder de polícia. O poder de polícia, ele é muito maior. Ele é qualquer fiscalização que o poder público possa exercer. O poder de polícia, ele atinge a propriedade e a liberdade. O poder de polícia atinge a nossa propriedade e a nossa liberdade. Ele não atinge a gente diretamente. Ele atinge esses dois atributos: os nossos interesses, bens e direitos. Atinge a liberdade, propriedade. Então, se ele coloca lá um redutor de velocidade, se ele proíbe que eu ande a mais de 80 por hora, é porque ele está atingindo a minha liberdade de ir e vir. De certa forma, ele não restringe totalmente, ele restringe aspectos. O poder de polícia é restrição de aspectos do poder de propriedade e liberdade do cidadão. Então restringe os nossos aspectos de liberdade e propriedade. Veja, tudo isso em nome do coletividade, porque se ele estabelece velocidade, é porque pode causar acidente e prejudicar a vida de outras pessoas. O poder de polícia, ele não é só repressivo, ele pode ser preventivo, fiscalizador e repressivo. Aí a gente tem vários aspectos de polícia. O poder de polícia preventivo é aquele que visa a prevenir o erro, né? É aquele que visa prevenir o erro. É o poder de polícia preventivo. Vamos pensar num exemplo que eu encaixo nas três modalidades. Por exemplo, quando o poder público ele coloca placas numa via pública dizendo que o limite de velocidade é 60 km por hora. Ele coloca a placa e aí, beleza, coloca sinalizações, enfim. Isso é uma modalidade do poder de polícia preventivo. Ele está prevenindo, né? Evite acidentes, coloca placa, 60 km por hora, etc. Agora, quando ele vai lá e coloca um radar para verificar se as pessoas estão cumprindo aquela ordem ou não, é um poder de polícia fiscalizador. Está fiscalizando. E quando alguém viola aquele comando, aquela velocidade, e o radar vai lá e registra, ou o guarda do trânsito registra e aplica a multa, a multa é repressivo. Então o poder de polícia ele tem esses três aspectos, essas três configurações. Não é só aplicar multa, não é só aplicar sanção, não é só fechar estabelecimento comercial. Então o poder de polícia ele se materializa tanto por atos punitivos quanto atos normativos. Ele pode estabelecer as regras, a gente tem regras que a gente segue. Se a vigilância sanitária diz que você deve conservar os alimentos a tantos graus, ou deve conservar, enfim, os alimentos em locais frescos, tal, isso tudo é regra do poder de polícia. Atos normativos. Pode cobrar, inclusive, uma taxa de polícia. A própria vigilância sanitária cobra taxa dos estabelecimentos comerciais. Ele cobra a taxa dos estabelecimentos comerciais para os estabelecimentos serem fiscalizados. Então você paga para ser fiscalizado. Isso é a hipótese do poder de polícia. E como é que eu vou diferenciar o poder de polícia do poder disciplinar? Porque
A gente viu, né? Tanto disciplinar quanto o poder de polícia é a aplicação de sanções. Pode ser. A diferença é você analisar se existe vínculo. Se existe o vínculo da supremacia com a pessoa que está sendo penalizada. Por exemplo, existe a supremacia geral e a supremacia especial. A supremacia geral é aquele que o Estado tem sobre toda a sociedade. A supremacia especial é aquela supremacia que ele tem com aquela pessoa que é vinculada a ele. Então, supremacia especial é poder disciplinar, porque existe um vínculo. Supremacia geral é poder de polícia, porque não existe vínculo anterior. Eu boto vários exemplos aí para a gente pensar junto. Por exemplo, quando você é fiscalizado na alfândega, né? Tá lá o material, revista sua mala, fiscalização na alfândega. Isso é poder de polícia ou poder disciplinar? Poder de polícia, porque você não é funcionário do Estado, você não tem contrato com o Estado, você é um turista que está passeando, passando pelo aeroporto, na alfândega, aí é fiscalizado. Então, isso é supremacia geral, ele pode fiscalizar qualquer um. Da mesma forma, a rodoviária. Ou então, a vigilância sanitária é um órgão que fiscaliza todos os estabelecimentos comerciais. Agora, se você é aluno de uma escola pública, né, o aluno de escola pública que briga com um coleguinha lá dentro, e aí a diretora vai lá e aplica uma suspensão, existe um vínculo entre o aluno e a escola. Tem um contrato entre o aluno e a escola. Então a diretora aplica a penalidade, aí não é poder de polícia. Da mesma forma, um presidiário comete alguma coisa lá dentro, existe um vínculo entre o presidiário e o Estado. O Estado é obrigado a tutelar o presidiário. Então aí não é poder de polícia, porque existe um vínculo anterior. A ideia é, se é supremacia geral, é poder de polícia. Se é uma fiscalização, se é uma penalização em virtude do simples fato de você ser um cidadão comum, é poder de polícia. Ou a empresa comum é poder de polícia. Agora, se existe um vínculo, escola pública, presidiário, servidor público, se existe aquele vínculo anterior, aí é supremacia especial e é disciplinar. Poder de polícia pode ser delegado? Pode. Ele pode ser delegado. Só que ele só pode ser delegado para pessoa jurídica de direito público. De direito público. Pessoa jurídica de direito público. Eu não posso delegar o poder de polícia para uma pessoa jurídica de direito privado. Seria dar força demais a uma empresa privada você delegar o poder de polícia, por exemplo, de cobrar multas no trânsito à empresa privada. Como é que você faz isso? Não pode. Não pode dar um poder que é público à pessoa jurídica do direito privado. O conselho de classe, ele exerce o poder de polícia, que ele fiscaliza as profissões. Se lembra que o conselho de classe é uma espécie de autarquia? Que eu falei lá, CRM, eu falei só a AB que não é. Então, CRM, né? Todos os conselhos aí, CRO, CRA, então, esses conselhos, eles são autarquias, eles têm o poder de polícia, eles fiscalizam as profissões. Mas eles têm isso porque são autarquias. Atributos do poder de polícia. O poder de polícia, ele é discricionário em regra. Porque se é uma fiscalização, o poder público decide quando vai fiscalizar. O poder de polícia, em regra, discricionário. Se é uma fiscalização, ele decide a oportunidade e a conveniência de fiscalizar. Discricionariedade. Autoexecutoriedade. O poder público, ele é autoexecutório. Isso quer dizer o seguinte: a administração pública, ela pode fiscalizar e aplicar sanções independentemente da autorização do poder judiciário. Ele é autoexecutório. Ela aplica a sanção por conta própria. Não depende da autorização do poder judiciário. O poder de polícia, ele é imperativo.
ou seja, coercitivo, imperativo, ele se volta para toda a sociedade, toda a coletividade, e nós devemos obedecer. É algo imperativo. Ele aplica sanções sobre toda a sociedade, independentemente da nossa concordância. A gente concordando ou não com o poder de polícia, a gente deve se submeter a ele. E aqui é uma diferença entre polícia judiciária e polícia administrativa. A polícia judiciária é aquela que combate os crimes, que é a polícia civil. A polícia administrativa é aquela relacionada à ordem e à harmonia da sociedade. Geralmente é mais voltada à polícia militar e à polícia federal. A polícia civil, ela é mais uma polícia judiciária. A polícia judiciária é aquela que atua no combate direto ao crime. É uma espécie do poder de polícia, a polícia judiciária, mas tem a ver mais com crime. E a polícia civil é um exemplo mais da judiciária. A polícia administrativa é aquela que trabalha mais na ordem pública, polícia militar e polícia federal. Agora, nenhuma polícia é totalmente judiciária, nenhuma polícia é totalmente administrativa. A gente tem tendências, né? Porque a polícia militar também pode ser judiciária, alguns crimes militares. A civil? Sim. Combate ao crime. Isso, quando tem um crime, você vai para a delegacia. Ali é a polícia civil. Polícia militar fica no batalhão. Não é delegacia de polícia. Polícia militar é mais a ordem pública. As pessoas eles ficam na rua, patrulhando ali. Patrulhando assim, você vê militares andando em praças, tá? Para manter a ordem. Mas é civil. Na delegacia é polícia civil. É o delegado de polícia civil. Quando tem crimes, ali é a polícia civil. Quando você sofre um assalto, alguma coisa, você vai na delegacia civil. Isso. E eles vão, né? Aqueles quando vai subir a favela, aqueles grupos, ali é a polícia civil que sobe. Pode ter ajuda da polícia militar? Pode, mas é a polícia civil. Vai com o delegado e tal. Tanto é que a polícia militar é tenente, capitão. Tem as questões aí para finalizar. Tá, é isso a diferença. Tem um outro. São quantas questões agora? 2, 3. Mais 3 aí, pra gente finalizar o assunto. Ih, tá errada ela aí. Não era pra estar aí não, ela. Tá trocada ela. Vou apagar depois. Porque não é do assunto não. É outro assunto isso aí, né? A gente já viu isso? Já. Eu cheguei a falar revogação, anulação da autotutela, não foi? Cheguei. É bom que ele dá uma revisada. É porque ela tá só invertida aí. A questão diz assim: a interdição de estabelecimento comercial privado por autoridade administrativa constitui exemplo do poder de polícia. Interdição de estabelecimento privado por autoridade administrativa. Veja, não existe vínculo. Apesar de ser uma pena, não existe vínculo anterior entre uma autoridade administrativa e um estabelecimento comercial. Qualquer um pode ser fechado se não cumprir as ordens lá, as regras. A atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direitos, interesses ou liberdades individuais, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público, nos limites da lei, com observância do devido processo legal, constitui mais propriamente o exercício do poder polícia. É o conceito que a gente tem no artigo 78 do CTN, igualzinho. Código Tributário Nacional de Polícia. Essa terceira questão, não, tanto é que eu tirei do slide. É porque tem uma última questão aí que está trocada. Ela não deveria estar aí, que fala da anulação. Lembra pra mim? Somente a administração. Que é a questão que diz aí que somente a administração pública tem competências para revogar o ato administrativo por ela praticado. E a gente viu
que é verdade, né? Para revogar o ato, só a administração pública. Já a anulação do ato, que é uma questão de legalidade, tanto a administração pública quanto o Poder Judiciário podem anular, tá? Revogar só a administração pública. Ok? Um abraço, até mais.